A labirintite é uma condição médica que afeta o ouvido interno, especificamente o labirinto, que é responsável pelo equilíbrio e pela audição. Embora o termo labirintite seja amplamente usado para se referir a qualquer problema relacionado ao equilíbrio, na realidade, ele é impreciso e não é uma doença específica. Os sintomas podem incluir tontura, vertigem, perda de equilíbrio, náuseas, vômitos, zumbido no ouvido e até perda auditiva temporária. Mas quais os tratamentos para essa condição? Como diferenciar esses sintomas de outras condições? E como ter uma melhor qualidade de vida? Essas e outras dúvidas nós vamos tirar agora, no Bendita Hora. Nossa senhora, eu tô cheio de... Hoje eu vou fazer pergunta até, porque isso é uma das coisas que eu mais tenho dúvida na minha vida. Eu vou ter que perguntar tudo. Estou recebendo aqui o doutor Fernão Bevilacqua Alves da Costa, que é uma referência na otorrinolaringologia. Otorrinolaringologia. Antigamente era dizer que era a palavra maior da língua portuguesa, mas tem outros maiores. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu sempre digo uma coisa para os médicos que vêm aqui. Eu admiro muito, sempre fico emocionado quando o médico sai do consultório com tantos afazeres, com tanta coisa, vem à televisão prestar um serviço público como esse, de esclarecimento. Eu acho fantástico isso, né? Porque o compromisso de vocês com a saúde é impressionante, é impressionante. Então, obrigado mesmo por você estar aqui. Obrigado. A solicitude. Ainda tem que voltar. Tá? Ainda tem que voltar. Não, ele vai sair daqui, vai ter, atender e atrasou um monte de coisa. Então, olha como que é importante. E a gente está falando para o Brasil inteiro, então quantas dúvidas podem ser solucionadas aqui hoje, né, doutor? Muito obrigado por isso, viu, doutor? Também. Doutor, a questão da labirintite, eu sei que qualquer tontura que a pessoa tenha, a pessoa já fala assim, estou com labirintite. Não é assim, né? Não é assim. Foi muito bom essa introdução, porque a gente tem que separar, assim, de uma forma didática, a gente pode ser, quando a gente tem tontura, a gente pode separar em doença do labirinto, que é 20% mais ou menos das doenças, do nervo que leva a informação para o cérebro, do cérebro, e a doenças metabólicas, né? São pressão alta, diabetes, são doenças que modificam todo o funcionamento do corpo. Então, falar só de labirintite é muito pouco para todos esses sintomas que os pacientes apresentam. O senhor falou do labirinto. A labirintite é uma inflamação do labirinto. O que é o labirinto, né? Então, o labirinto, ele é o órgão do equilíbrio. Que o equilíbrio, assim, de forma geral, ele fica num tripé, né? Fica tanto o funcionamento do próprio labirinto, a propriocepção, que é a sensação das coisas, né? A visão e com a parte de interpretação disso no cérebro. Ou seja, esse tripé dá o equilíbrio para nós. Quando a gente fala só do labirinto, eu estou falando só do órgão do equilíbrio. Do equilíbrio. Que está junto com a cóclea, que é da audição. Por isso que vem acompanhado dos sintomas auditivos. Ele está dentro do ouvido? Está dentro da orelha interna, ouvido interno. Ouvido interno, lá dentro. A gente separa entre orelha externa, média e interna, que é lá dentro. Lá dentro, bem lá dentro. Quase no meio, perto do cérebro, lá. Perto. Pertinho do cérebro. Fica quase. E o que é o labirinto? Fisiologicamente falando, o que é? É uma estrutura que tem canais, né, que são uma estrutura óssea. Né? É ósseo. Ele é revestido por osso. Dentro dele tem líquido com células, com bolinhas dentro, que quando a gente vira esse líquido, roda para dar a direção da cabeça. É esse líquido lá dentro que faz com que a gente tenha esse equilíbrio? Exato. E ele está associado com o nervo, né, com a percepção da visão. Então, quando a gente mexe a cabeça para os lados, esse líquido vira para cima, para baixo, nos ângulos. Também. O líquido circula lá dentro e acompanha o movimento dos olhos, né? Então, se você vira a cabeça para um lado e o olho para o outro lado, você manda informações divergentes para o cérebro. Se eu ficar virando muito, eu fico sem equilíbrio. Você fica sem equilíbrio, porque você gira muito, o líquido de lá não para. Né, o pessoal chama os cristais. Os cristais que estão lá dentro ficam mandando informações para o cérebro. E a gente tem essa informação do labirinto incompatível, por exemplo, com a sensação. Então você rodou, mas está parado. Está parado. E o líquido continua mexendo. Rodando.
Por isso que é aquela brincadeira que a gente põe assim, ó, no taco de... E roda. Roda. Aí você para, você continua rodando. Você tem a sensação que está rodando. Aí você quer parar. Então é o líquido que está... Na verdade, o pessoal chama cristal, mas é cristal ou não? Não é cristal? Não, são pedrinhas. São estruturas que lembram cristais, mas não é um cristal. Não é cristal. Fala para cristal para... Senão fica muito complexo. Deixa eu falar, olha, um monte de pergunta que eu tenho que fazer ainda. Porque tem a ver também aquela questão de quando você ficar enjoado também quando o carro está andando, tem a ver com isso? Tem a cinetose, tem também. Então eu vou perguntar, espera, a gente vai ver um VT agora, mas depois tudo isso eu vou perguntar de novo, negócio de ler, como a gente vai sobre ela, como lidar com a labirintite emocional. Vou perguntar para o doutor, vamos ver esse VT. Existe considerando fatores médicos e emocionais em conjunto. Doutor, então existe a labirintite emocional? Como o próprio vídeo estava colocando, sim, a questão não é da parte emocional, mas sim da alteração metabólica que esse paciente vai apresentar, né? Então, o paciente está estressado, sobe pressão, libera mais hormônios do estresse, e o labirinto ele acaba sendo vítima disso, né? E aí então você pode ter os quadros de tontura, sensação de queda, né? Os sintomas da labirintite, é isso que o senhor acabou de falar. Sim. Quais são os sintomas mesmo? Essa sensação de desequilíbrio? Você pode ter desequilíbrio, você pode ter tontura que roda, tontura naquela do tipo que está num barco, mareado, náuseas, vômitos, dor de cabeça, zumbido no ouvido. Zumbido também? Também, porque no começo a gente tinha uma orelha aqui de entrada, e lá dentro tem um órgão da audição que a gente chama de cápsula óptica, que tem um labirinto, é a cóclea. Eles são juntos. Então, o órgão da audição e do equilíbrio, eles estão juntos. Então, os sintomas, eles podem se misturar. Tem gente que queixa muito de zumbido. Eu estou com zumbido. Esse zumbido pode estar relacionado à labirintite, então? Sim, tem até uma síndrome que vem acompanhada de tontura, zumbido, perda auditiva. Sei. Né? Então, Agora, deixa eu só perguntar uma coisa. Por que está tão relacionado a questão da tontura, ouvido, com a questão do vômito, da náusea, dessa coisa mais emética? Emética, por causa do centro, né, no cérebro, onde controla, por exemplo, o vômito. Ele é um reflexo, né? Isso, você tem que para tirar. Então, isso acaba sendo mais consequência da desinformação entre um estímulo do labirinto com o que você está vendo. Vamos dar um exemplo da libação alcoólica. O pessoal bebe muito. Isso. Aí você faz uma intoxicação do labirinto, tá? Pelo álcool. O cérebro você deprime, né? Por causa que o álcool também deprime. E aí o que acontece? Esse choque de informação. Você está dando uma informação que está tudo rodando, mas você está parado, você está sentindo que está parado, está vendo que você está parado. Essa confusão faz com que você desative o centro e acabe provocando vômito, taquicardia, pressão baixa. Você falou do álcool. O álcool, então, esse sintoma do álcool da pessoa ficar caindo é porque o álcool intoxicou o labirinto? Tem mais de 40 causas de labirintite ou de influências, né, do labirinto e do nervo e do centro. Mas
A gente não chama isso de labirintite, chama? Não, mas poderia. Não, porque eu digo, porque a labirintite é uma doença específica, que inflama o labirinto. Quando inflama o labirinto é grave, isso é um quadro muito grave, a sequela disso pode ser a ossificação e o paciente vir a ficar surdo de vez, então é um quadro muito grave. Graças a Deus é o que menos acontece, né? Mas agora, popularmente põe tudo junto. Essa coisa de estar mareado. Agora, Rodolfo, tem uma pergunta ali, eu tenho uma outra pergunta para o doutor. A gente tem uma pergunta aqui para o doutor Nuveta, vamos ver aqui. Tenho dores de ouvido constantes, mas não tenho tontura. Pode ser labirintite? Dor de ouvido não... Pouco provável, porque o que dói mais o ouvido é a parte mais externa do ouvido e não a parte interna. E o labirinto está no ouvido interno, né, que a gente chama de orelha interna. Então, na segmentação, pouco provável que esteja correlacionado. Seria mais os sintomas de perda auditiva, de zumbido, que é o que realmente o órgão da audição é responsável. A dor é mais tecido de pele, que é conduto, membrana timpânica, que é mais... Que faz isso. É uma otite que hoje geramos... Assim. Doutor, aquele que a gente estava conversando, com o Paulo, o fato de estar no navio, o navio, eu não consigo ler com o carro andando, isso está ligado ao labirinto? Exato. Então, a gente chama de cinetose, né? Cinetose. Que é a questão as coisas estão em movimento em relação a mim que estou parado. Que estou parado, né? Então, isso existe até um treinamento. Por exemplo, você pega uma profissional de esportes aí que salta, dá cambalhota, né? A Daiane dos Santos, por exemplo. Ela dá uma pirueta que sai em linha reta. Né? Se a gente tentar girar, a gente cai. Então, esse treinamento, o que você faz? Você acostuma a ter esse conflito de informação. Então, no carro, se você nunca lê no carro, você não vai conseguir ler no carro, você vai sentir essa sensação de tontura. Então a gente consegue fazer treinamentos, que são exercícios, né, de mobilização da cabeça, para que você consiga ler, por exemplo, dentro do carro. Agora tem gente que não tem ler, que não tem. É isso que eu ia perguntar. Por que tem pessoas que têm e outras pessoas que não têm? Mas é uma propensão? Isso é uma propensão. Uma propensão. Também está bem associado. Agora, é sistema nervoso central que controla, o cérebro que controla todas as informações. A gente precisa treinar. Eu sou tão suscetível que se eu estiver no elevador, e pegar o celular, acabou. O dia inteiro eu fico mareado. Vamos treinar isso. Tem que treinar. É impressionante. No elevador, que coisa. E agora, é interessante saber disso, porque eu já vi muita gente, doutor, eu não sei se isso procede também, pessoas que já foram em médico e que fizeram uma tal de manobra. Isso é uma manobra diagnóstica e terapêutica. Manobra, o médico que faz, né? Qualquer um, né? Uma manobra para quê? Para regular esses... cristais? Os cristais, né, são os otórios que estão lá dentro do labirinto. E ele tem um lado que dá uma informação, outro lado que... Né? Então, quando você faz a manobra, você tenta reposicioná-los. Tá. E existem alguns tipos de manobras que você vai fazer na cabeça, que o médico pode fazer, a fonoaudióloga faz, a maioria faz, e alguns fisioterapeutas também fazem. É uma manobra ali com a cabeça, só colocando... Um corpo com a cabeça. Um corpo com a cabeça. Você faz uma relocação dos otórios lá dentro. Muito interessante. E funciona. Funciona bastante. Algumas vezes, vamos supor, eu não sei porquê, eu acordo completamente... Isso aconteceu umas 4 vezes na minha vida. Tonto, assim, de não poder ficar... Mas porque você levantou, né? Mas aí eu fico... A questão da postura. Mas eu fico o dia inteiro. Assim, aí eu fico umas 4, assim, completamente tonto, que eu não consigo... Uma última vez que eu tive, foi uns 2 meses atrás, eu quase fui celebrar a missa segurando no altar, porque eu estava muito tonto. Estava tudo rodando ou parecia que estava num bar? Estava meio rodando. Aí chegou a noite, eu acho que equilibrou os cristais. Sim, mas então, você está deitado numa posição. Os cristais estão do lado. Aí a hora que você levanta, você mobiliza eles. Por isso que tem paciente que fala assim, eu só consigo dormir de um lado. Se eu viro do outro, me dá tontura. Por causa disso. Então a gente consegue fazer os exercícios para mobilizar. Outra coisa, em casa você pode fazer alguns exercícios de mobilizar a cabeça para tentar relocá-los.
Gente, que coisa demais. Ai, doutor, o senhor tinha que ficar aqui o dia inteiro para perguntar. A gente vai ver um VT que fala de alguns fatores de risco da labirintite. Depois eu vou perguntar sobre o remédio de labirintite também. Vamos ver. A labirintite, também conhecida como vertigem ou doença do labirinto, é uma condição médica que afeta o equilíbrio e a audição. Existem vários fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da labirintite, como infecções do ouvido, como otite média ou otite interna, pois podem causar inflamação no labirinto, levando ao surgimento de labirintite. Traumas na cabeça, como concussões ou lesões decorrentes de acidentes, doenças do ouvido interno, que podem aumentar o risco da doença, uso de certos medicamentos, que podem ter efeitos colaterais que afetam o ouvido interno, o estresse e a ansiedade, embora não esteja completamente claro o mecanismo exato, também têm sido associados ao surgimento da labirintite. O envelhecimento é um fator de risco para várias condições de saúde e a labirintite não é exceção. Se você suspeitar que está enfrentando sintomas de labirintite, é essencial buscar orientação médica para um diagnóstico e tratamento adequados. Quem dá o diagnóstico de labirintite é o médico, o otorrinolaringologista. Isso. O otorrino vai dar. Não é assim. A pessoa não teve uma tontura e vai falar, eu estou com labirintite. É o médico que vai dar. Ela vai falar isso, mas a gente vai fazer o diagnóstico se era do labirinto ou se era algo que em volta que está cometendo um labirinto. Aquele. Doutor, remédios para labirintite. Existe remédios? Existe sim, mas para aquelas causas pequenas, né? Sei. Então, por exemplo, se a paciente tem pressão alta, ele tem que tratar a pressão. Se ele é diabético, tem que tratar a diabetes, a depressão e assim por diante. Agora, existem medicamentos que a gente deprime, né? A gente diminui o estímulo do labirinto. O paciente aquele estímulo, ele é... A gente corta o estímulo e a pessoa se adapta. É aqueles labirintos que o pessoal... Eu estou falando marca, tudo bem, mas muita gente... Tem vários medicamentos. Labirinto... É a questão da idade. Geralmente, a queixa da labirintite, a gente vê muito na pessoa mais idosa. Sim. Então, a pessoa mais idosa, normalmente ela vem acompanhada já de comorbidades e outras doenças. Além disso, tem diminuição da musculatura, posicionamento da cabeça vai mudando. Então, você tira o eixo, né, você muda o eixo do labiríntico, diminui a propriocepção, que são as sensações do solo e assim por diante, então o paciente vai ficando mais suscetível a ter tontura. Doutor, eu vou perguntar, e por que quando a gente toma o Dramin tira a tontura da gema? Tira, o Dramin tira porque ele deprime, ele é uma reação central no cérebro. Por isso que o Dramin dá um sono. Então, o Dramin eu tomo para dormir, né? Quando eu viajo, eu tomo Dramin para dormir. Quase todo mundo faz isso também, né, doutor? Faz. Não é para fazer, mas eu quando viajo... Não, a gente pode fazer. Tomo um Dramin e acordo lá no outro dia lá. Porque ele dá aquele sono, porque ele deprime essa área do cérebro. Sim. Aí o paciente não vai sentir os sintomas. Mas é interessante, olha. Agora, se for uma infecção do labirinto, não adianta dar Dramin. Não adianta. Aí tem que tratar a causa. A infecção do labirinto é uma coisa, como o senhor disse, uma coisa mais séria. Mais antibiótico, às vezes cirurgia. E esse exame é feito o quê? Somente exame clínico, doutor? Então, o exame clínico, ele é capaz de dar o diagnóstico da maioria das doenças que acometem o labirinto. Em alguns casos, a gente tem que usar a mão de exames de imagem ou do próprio exame. Aquela coisa. Exato. Mas quando o senhor vê o ouvido, o senhor consegue ver o labirinto? Não, a gente vê a orelha média. Aí eu excluo as doenças infecciosas, inflamatórias ali. Mas ainda, por exemplo, tem outras doenças que a gente só vai ver no exame de imagem. Um tumor, por exemplo, né? Isso daí não tem jeito. A gente, por que nem toda tontura é labirintite? Veja isso VT e depois eu vou perguntar para o doutor. Muitas pessoas acreditam que qualquer tontura é uma labirintite, mas saiba que isso é um mito. A labirintite é causada por uma inflamação no labirinto, um órgão que faz parte do nosso ouvido e é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Essa inflamação muitas vezes é causada por infecções virais ou bacterianas, como gripes, sinusites e otites. Além disso, a labirintite não é apenas uma vertigem qualquer, existindo outros sintomas que podem sinalizá-la, como náuseas, desequilíbrio, zumbidos no ouvido e perda de audição. É importante consultar um médico para saber a causa exata de sua vertigem e estar sempre com a saúde em dia.
lá no VT, dá pra ele parar pra gente só ver aquele ouvido lá? É o Rui que tá lá? Ô, Rui, põe no VT. É aqui, ó, para aí, isso aí. Esse aqui, ó, é o Esse aqui, rosa. ó. Esse rosa aqui, deixa eu só... Ai, quase caiu. Esse parece um caramujo. Aqui embaixo, aí é a cóclea e ali são os canais onde estão os cristais. Isso aqui que são os canais? Isso. Por isso eles ficam em eixos diferentes para você dar o sentido, se a cabeça está para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E aqui fica cheio de líquido. Um líquido que gira entre eles. Gira aqui. E ele tá muito... Isso aqui é a questão da audição. E aí é a audição, é o órgão da audição. Para aí, Rui. E aqui seria a orelha média, aí onde estão os ossos. Isso aqui é o negócio chama estribo. O estribo esse. Estribo. É um osso. É um osso. Ossinho. Diz que é o menor osso. É o menor osso. É o estribo, a bigorna e o martelo. Estribo, bigorna e martelo. E isso aqui é para audição. É isso que faz a parte condutiva do som. Doutor, isso aqui é o osso que nós temos aqui. Isso é o osso temporal. E o coisa está dentro do osso. Está dentro do osso. Dentro do osso. De cápsula ótica. Cápsula ótica. Esse rosa, esse cor-de-rosa. Olha que interessante. E aqui seria a orelha externa. Orelha externa, aqui já é médio. E aqui... Orelha interna. E aqui embaixo você vê que tem uma tuba, aqui ó. Tuba? Essa tuba aqui de baixo, ó, vai descendo isso. Isso aqui? Vai comunicar com o nariz. Por isso que resfriado tampa o nariz. Aqui nariz tem a comunicação. Doenças do fundo do nariz acometem o Acomete, porque isso aqui tá ligado? Tá ligado sim? É a tuba auditiva. Se você tampar o nariz e assoprar, faz pressão no... porque quando a gente tá subindo e descendo... A serra... A gente tampa o ouvido, né? Para compensar a pressão. Tampa o ouvido para compensar a pressão. Tampa o nariz para compensar. Tampa o nariz para compensar a pressão. E sopra. Criança em avião, né? Dói, né? Chega doendo. Dói porque faz pressão negativa. A membrana aqui tem terminação nervosa, é a membrana. Aí ela vai para trás e você sente dor. Aí sente dor. Que demais. Olha aqui, já parece uma coisa muito interessante. É muito legal. E aqui é que fica essa coisa de fazer o líquido ali no... Exato. A gente vai falar que Deus não existe? Vai falar que é isso? Olha aqui. Quem que faz isso daí? Olha que coisa linda. Concordo. Imagina. Não é verdade? Concordo. É maravilhoso. Então, o Rodolfo está perguntando. E cera? Muito cera pode a cera que fica aqui fora, fica no conduto, fica onde está o vermelho, a inflamação. Aqui, ó, a cera fica aqui. Ela fica nesse terço aqui. Isso pode prejudicar, dar labirintite? Ela tampa o ouvido, a pessoa sente a audição mais abafada. Agora, ela não vai te dar tontura. Mas a cera, é outra coisa, não tem nada a ver com a labirintite, mas cera, não precisa da pessoa tirar a cera, não. Precisa? A cera não é sujeira, a cera protege para a entrada de corpo estranho, né, de animais. Barata, né? Barata, não deixar crescer a bactéria, fungos, ela protege. Ela é hidrofóbica, não deixa a água ficar parada no conduto. Né? Então, e cotonete não é... Não se deve usar. Não se deve usar de forma alguma. E aquelas coisas que vende no Shopee também, umas bolinhas. Muito menos. Você já viu aquilo? É um perigo. Aquilo me dá uma aflição, aquilo que a pessoa põe, umas molinhas que eles põem assim, aqui é um perigo. Porque pode perfurar a membrana. Pode perfurar. Também, eu já tive um paciente que teve uma otite externa muito feia por causa disso. Gente, eu já fiz isso. Tratar isso foi difícil. Cone hindu que chama. Bota fogo. Põe o cone e aqui bota fogo e ele faz Qual que é a recomendação? A cera não é sujeira, a cera não é doença, deixa lá. Se ela tampar, passa com o cotorrino que ele tira. Tira, gente. Ele tira. Ele pode fazer lavagem, tirar com pinça, enfim. Mas não pede para alguém cutucar. Ficar cutucando, né? É rápido, passa rapidinho, a gente tira e vai embora. Pronto. Então, o tal do cotonete, gente, é só nessa parte da orelha aqui fora, né? É só por fora, pro umbigo. Ai, não fale umbigo, doutor. Eu não gosto de umbigo. Depois eu falo pro senhor. Eu tenho problema com umbigo. Não falo umbigo. Eu tenho onfalofobia, sabia? Não posso nem falar perto, não posso nem falar. O senhor sabe, acabou? Só conta, eu sou tão mareado com esse negócio de labirintite. E quando eu li o Moby Dick, o livro Moby Dick, no relato, o senhor acredita que... Só de ficar, já ficou assim. Acredita? No relato, lendo, eu tive enjoo. Por causa do relato do navio. Só de ter a sensação. Só de ter a sensação. Aí a gente volta na questão da emocional, psicológica, né? Quem comanda o nosso corpo é o cérebro. É o cérebro. Né? Então, nossas sensações, elas não precisam ser obrigatoriamente ter uma doença ali. A gente pode evocar isso. Doutor, eu queria agradecer ao senhor pela clareza da exposição, nossa, quanta coisa muito interessante. Obrigado, doutor. Obrigado, eu queria,
Queria que você, eu disse, o doutor Fernão Bevilacqua é uma referência na otorrinolaringologia, é uma referência, o que a gente pode ter hoje de melhor no Brasil, hein, gente? Então, eu queria que você pudesse seguir ele aqui ó, no Instagram do Instituto, @alfa.instituto, @alfa.instituto. Alfa com Alfa normal. Sim. Normal, não tem nada de PH não, é alfa mesmo, mesmo. E também você pode acessar o site também, implantecoclear.com.br. Um dia, eu queria muito que o Rodolfo está aí, né, Rodolfo? Que o doutor viesse para a gente falar sobre implante coclear. Né? Ouvido biônico. Que tem a ver com isso daí. Que tem a ver com isso aí, né? Implante coclear, que é uma coisa maravilhosa. Pessoas que voltaram a escutar, aliás, que nunca tinham escutado e começaram a escutar. E quem perde a audição também. Quem perde, é muito bonito mesmo. Né? Então, acesse o site implantecoclear.com.br. Doutor, muito obrigado. Obrigado mesmo. A gente vai encerrar o programa de hoje com o clipe Os Cegos do Castelo, dos Titãs. Obrigado. Muito bom. Obrigado a vocês que ficaram com a gente. Amanhã, ao meio-dia, encontro com você e depois às 3 horas da tarde.